O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Precisamos ter visão espiritual. O Senhor hoje, através desse evangelho, Ele chama a cada um de nós a termos visão espiritual. E visão espiritual é ver além do que os olhos humanos são capazes de enxergar. Nós não podemos mais caminhar neste mundo pensando que o que vemos é tudo. Não é. Não é. O nosso olhar físico, ele não consegue enxergar tudo, porque nós acreditamos em Deus. Sim ou não? Nós cremos em Deus. E porque nós cremos em Deus, nós temos a visão física e nós temos a visão espiritual. E quem perde ou quem não encontra a visão espiritual não consegue fazer uma experiência profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse evangelho nós temos Bartimeu. Ele não enxergava com a visão física. Bartimeu era cego. Mas Bartimeu, ele não nasceu cego. Bartimeu, ele se tornou cego. Ele não nasceu cego. Ele era cego fisicamente. Mas nós iremos ver como Bartimeu tinha uma visão espiritual. Era um homem de visão espiritual. E aqui eu já quero trazer para cada um de nós. Para nós termos visão espiritual, nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque se a nossa fé estiver adormecida, nós não nos preocuparemos com visão espiritual. E aí nós nos contentaremos somente com aquilo que nós estamos vendo. E como eu disse, não é tudo. E por isso muitos têm se perdido. Porque caminham neste mundo como se não houvesse um mundo espiritual. Nós estamos em constante combate espiritual. Existe um mundo espiritual, anjos que nós não vemos, e o próprio inimigo. Mas quando a nossa visão espiritual ela se abre, nós vamos começando a entender que o mundo espiritual, quando nós conseguimos adentrar nessa realidade do mundo espiritual, da visão espiritual, isso faz com que o nosso interior se organize.
Muitas pessoas estão com seu interior desorganizado, muitas pessoas estão com a sua vida desorganizada, muitas pessoas às vezes não sabem resolver os seus problemas, muitas pessoas às vezes não sabem para qual caminho ir, porque ainda não abriram o seu olhar espiritual. Sabiam disso? Não basta somente ver fisicamente, precisamos ter visão espiritual. É tão verdade que Saulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos, e ele vê a luz, Cristo Jesus, ele cai, e ele fica cego. Paulo fica cego da sua visão física, mas naquele momento se abre a visão espiritual daquele que será e foi um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Um dos maiores anunciadores que nós temos na Sagrada Escritura. Um homem que até ver aquela luz, só enxergava com a sua visão física. Mas ao perder a visão física, passou a enxergar o mundo espiritual. Eu dividi esse evangelho em 3 momentos. 3 momentos para nós podermos entender que nós precisamos ter visão espiritual. Não basta a visão física. Primeiro momento, versículo 46. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Para nós termos visão espiritual, nós precisamos ver em relação à nossa situação real e atual de vida. E aqui eu já faço uma pergunta para você e para nós. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Se você hoje olhar para a sua vida, se você tivesse a condição de ter o mapa da sua história, o mapa da sua vida, e no dia de hoje você olhar para ele e dizer assim: hoje eu estou assim, como você estaria? Porque talvez, até o dia de hoje, você somente olhou para a sua vida com um olhar físico, humano. E hoje o Senhor está nos pedindo para nós olharmos para a nossa vida com uma visão espiritual também. Bartimeu era cego, mendigo e tinha fé. Um homem cego, que não era de nascença, se tornou cego. Bartimeu estava à beira do caminho, às margens do caminho, pedindo esmola. Olha a situação desse homem. E é importante nós entendermos a situação desse homem, que era uma situação difícil, muito difícil. E aquele homem naquela situação difícil, como está a sua situação, como eu disse? Talvez hoje, você não é uma pessoa cega fisicamente. Não sei se nós temos algum irmão com essa dificuldade, que está aqui ou que está nos acompanhando. E já digo, o maior problema não é a cegueira física. O maior problema é a cegueira espiritual. Bartimeu era cego, mas ele também era mendigo. Aquele homem estava largado naquela estrada pedindo esmola. Mas ele tinha fé. Talvez se até o dia de hoje a sua visão espiritual, a minha visão espiritual ainda não se abriu, é porque falta pedir fé. Que Deus aumente a nossa fé. Deus, Ele quer aumentar a nossa fé. Por quê? Nós precisamos parar e refletir a nossa vida. Muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, nós não conseguimos solucionar na nossa vida,
Muitas coisas nós não conseguimos resolver. E eu acredito que aqui tenham pessoas nessa situação, é verdade ou não é? Tem situações que você olha e você não consegue ir lá com as suas mãos e mudar aquilo. Tem situações que por mais que você queira, está muito longe de você conseguir resolver. E é preciso refletir a própria vida. É preciso pensar a própria vida. Por que o padre está dizendo isso? Porque se nós olharmos para a nossa vida simplesmente com uma visão humana, nós não vamos conseguir crescer na vida espiritual. É preciso visão espiritual. A visão espiritual, ela nos abre para o mundo espiritual. Essa experiência que nós fizemos de oração, a experiência de oração que vocês fazem, aqueles que vêm todas as quintas, e os que estão aqui pela primeira vez, isso é abertura de visão espiritual, porque como que nós vamos explicar uma unção que vem, o Espírito Santo que vem e age na nossa vida, e transforma a nossa vida, como irá transformar daqui a pouco a vida deste cego mendigo? Quem não permite abrir-se a visão espiritual, se torna um cego espiritual. E a pessoa, quando ela está com a cegueira espiritual, ela não consegue crescer, como eu disse. E ela fica paralisada na sua vida espiritual. E aí nós vamos para o segundo momento do Evangelho, que está do versículo 47 ao 50. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda, muito mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Nós temos aqui o segundo momento da visão espiritual em relação a quem pedir ajuda. A quem pedir ajuda. Por quê? A pessoa, quando ela não está olhando espiritualmente para as coisas, e claro, vamos olhar humanamente, sim, tem coisas que são extremamente racionais, que precisamos pensar, mas a razão, ela não se separa da fé. Então a visão humana, ela se complementa com a visão espiritual. Visão espiritual se complementa com visão humana, elas caminham juntas. Mas nós precisamos, nessa visão espiritual, ver em relação a quem pedir ajuda. Por quê? Bartimeu, ele gritou por Jesus Cristo. Bartimeu, ele não gritou por aquela multidão que estava em sua volta. Os discípulos de Jesus estavam ali também, gente. Ele poderia ter gritado pelos discípulos, ele poderia ter gritado por aquela multidão que estava lá, mas Bartimeu, ele gritou por Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Tem situações na nossa vida que nós vamos precisar gritar Jesus Cristo, o Filho de Davi, para que Ele tenha piedade de nós. É por isso que muitas coisas não se resolvem na nossa vida. Às vezes a pessoa, ela está angustiada, a sua alma está doente espiritualmente, e só está precisando gritar a Jesus. Porque Bartimeu, ele gritou, ele pediu ajuda para a pessoa certa, Jesus. Eu estou dizendo que nós não devemos pedir ajuda para as pessoas que estão ao nosso lado? Claro que não. Precisamos pedir ajuda para as pessoas, sim. Mas nós precisamos pedir ajuda a Jesus. Gritar por Ele quando for preciso. E a pessoa, quando ela não se abre para uma visão espiritual, ela vai tentar resolver todas as coisas com suas próprias forças. Será que hoje nós não estamos tentando resolver tudo com as nossas próprias forças? Será que hoje nós estamos tentando resolver problemas dificílimos,
angústias da alma, problemas no coração, no sentido de afetos, de sexualidade, que nós estamos precisando é gritar por Jesus. Por essas situações, nós precisamos gritar por Jesus, gritar pela piedade dele. O que é a palavra piedade? Piedade é a compaixão de Jesus pelos nossos sofrimentos. Quando nós estamos sofrendo e nós gritamos: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Você e eu, nós estamos gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão dos meus sofrimentos. Eu estou sofrendo. Este cego, mendigo, que estava largado, ele gritou a pessoa certa. Ele gritou por Jesus. Jesus, tende compaixão de mim, eu estou sofrendo. Eu sou cego. Eu não tenho um teto. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho nada. Eu sou pobre. Ou melhor, eu sou mendigo. Eu não tenho nada. Eu estou à beira do caminho. E nós muitas vezes não estamos cegos. Não somos mendigos. Não estamos à beira do caminho. Nós temos tudo o que nos é necessário. E muitas vezes ainda reclamamos. Mas aquilo que precisa ser solucionado, nós precisamos gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. E aí, neste segundo momento do Evangelho, é bonito porque aqueles que estavam ao redor dele, o repreendiam. Muitas pessoas às vezes vão querer nos repreender. Na visão espiritual nós vamos falar: olha, isso aí é só Deus. É só Deus. E as pessoas vão dizer o quê? Só Deus? Não. Você precisa fazer alguma coisa. E como eu disse, há situações que são só Deus. Pessoas irão nos repreender. Como repreenderam este homem, quando gritava por Jesus. Mas aí quando Jesus o chama, Jesus olhou, parou e disse: chamai-o. Hoje Jesus está nos chamando, chamai-o. E chamou ele. E aí quando Jesus o chamou, aqueles que estavam em volta disseram, eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Nós precisamos de coragem. Coragem aqui quer dizer: anime-se. Se hoje nós estamos desanimados, a visão espiritual ela sempre nos traz ânimo, porque é a partir da visão espiritual que nós acreditamos que Deus tudo pode na nossa vida. Quando nós vamos perdendo a visão espiritual, nós vamos começando a achar que não tem mais jeito, que na nossa casa não tem mais jeito, que nós não temos mais jeito. Se hoje, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, por algum motivo acha que você não tem jeito, ou que as pessoas que você ama não tem jeito, saiba, tem jeito sim. Tem jeito, porque para Jesus nada é impossível. Anime-se, porém é necessário ter paciência, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. E quem não tem visão espiritual é uma pessoa que quer que as coisas se resolvam rapidamente, quer que as coisas se resolvam no seu tempo. E aí a visão espiritual vai por água abaixo. As coisas não acontecem no nosso tempo. E é a visão espiritual que nos fortalece até que as coisas se resolvam. E mesmo que não se resolva, na visão espiritual, sabe o que acontece? Nós vamos olhar para a cruz e nós vamos entender que o sofrimento, ele faz parte. E o sofrimento é santificador. E o sofrimento é purificador. E nós vamos continuar em frente. Mas se perdermos a visão espiritual e olharmos simplesmente com a visão humana, nós vamos desanimar. Nós vamos perder a coragem. Coragem! Como foi dito para esse cego, este mendigo, hoje é dito para nós: coragem! Jesus te chama. Coragem, meu irmão. Continue, não pare, não perca a sua visão espiritual. E eles disseram: levanta-te.
Se hoje você está aqui nessa Santa Missa, está se sentindo caído, está se sentindo prostrado, hoje o Senhor, Ele quer nos levantar, como levantou aquele cego que estava à margem, que estava no chão, humilhado. Talvez o sentimento que você traz hoje no coração é de estar sendo humilhado, de humilhação. Isso prostra muito as pessoas. A humilhação muitas vezes abate a pessoa, mas aquele que tem a visão espiritual, ele entende que mesmo quando ele sofre a humilhação das pessoas, ele é elevado por Deus. Porque aqueles que são humilhados serão elevados, exaltados. Levanta-te, levanta-te. Hoje o Senhor quer nos levantar. Eu não sei qual é a sua cegueira, eu sei quais são as minhas. Eu não sei, talvez hoje, o que você está pelo caminho mendigando, porque muitas vezes nós mendigamos afetos, mendigamos amor, mendigamos carinho, mendigamos atenção, mas aquele que se levanta na visão espiritual, ele entende que Deus é capaz de nos preencher. Deus te preenche, Deus nos preenche, Deus é o essencial, Deus é o absoluto, por isso Ele tem o poder de nos preencher como nada e ninguém tem o poder. E é o que Ele faz com esse cego, com esse mendigo. E Jesus, Ele nos levanta, e hoje também Ele nos chama. Se por algum motivo hoje está passando pelo teu coração um desamor, a palavra é essa, desamor, até mesmo por Deus, pela igreja, pelas pessoas da igreja, eu não sei se está passando algum tipo de desamor no teu coração, mas Jesus hoje Ele está nos dizendo, a partir dessa visão espiritual, que vai além da visão humana, Jesus hoje está nos dizendo, eu estou te chamando, não saia da minha presença. Nós não podemos sair da presença de Jesus, não podemos deixar a presença de Jesus, porque se está difícil na presença de Jesus, saiba que longe da presença dele ficará pior, porque na presença de Jesus, mesmo que nós soframos, mesmo que nós passamos por dificuldades, nós temos a certeza de que Ele nos levanta. É assim ou não é, meus irmãos e minhas irmãs? Se eu passar aqui perguntando para cada um, quantas dificuldades que você já passou na sua vida, que você olhou e disse, eu não aguento, eu não irei aguentar, e você aguentou, e você está aqui hoje, e você superou, e você se levantou, e você continuou, porque Jesus te chama, e quando você permanece na presença de Jesus, nós continuamos o caminho, e Ele sempre irá nos levantar, e nós precisamos crer nisso. Se por acaso, você hoje está passando por esse momento, tem aqueles que já passaram pela grande tribulação e hoje estão na bonança, mas talvez hoje você está na tribulação, talvez hoje você está na tribulação, e Jesus está te chamando, e Ele está te dizendo, não saia da presença dEle, permaneça na presença do Senhor, isso é visão espiritual, permaneça na presença do Senhor, não saia da presença dEle, permaneça, porque o choro, diz a Sagrada Escritura, o choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã vem a alegria. Aqueles que abrem a visão espiritual, eles sabem que eles podem até chorar, eles podem até sofrer, eles podem até não entender, mas a alegria virá pela manhã, porque a nossa alegria ela não depende de bem-estar físico, a nossa alegria não depende de bem-estar físico, a nossa alegria não depende de que tudo esteja correndo bem na nossa vida, a nossa alegria depende de estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a nossa alegria, porque Ele é a fonte de toda alegria. E o cego Bartimeu,
encontrou essa verdadeira alegria. O cego Bartimeu encontrou porque ele abriu a sua visão espiritual. Então, no primeiro momento do Evangelho, é a visão espiritual em relação à nossa situação real e atual hoje. Como nós estamos, como você está. O segundo momento é a visão espiritual em relação a quem pedir ajuda. Porque muitas vezes nós pedimos ajuda a muitas pessoas. E às vezes nós pedimos ajuda até a nós mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós nos automedicamos, no sentido de querer resolver os nossos próprios problemas sempre. E tentamos resolver os nossos próprios problemas sem abrir a visão espiritual e pedir aquele que tudo pode, Jesus. Então o segundo momento da visão espiritual é em relação a quem pedir ajuda. E a quem nós vamos pedir ajuda? A Jesus, filho de Davi. E para terminar, a visão espiritual em relação ao que Deus está realizando na nossa vida. Já parou para pensar nisso? Isso é visão espiritual. E está nos versículos 51 e 52. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Jesus hoje está perguntando para você. Jesus hoje está perguntando para nós: o que queres que eu te faça? O que queres que Jesus te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. O cego poderia ter pedido várias coisas, mas claro que ele foi na sua necessidade principal naquele momento: que eu veja, que eu enxergue. Porque até ali ele já estava enxergando espiritualmente. Porque no meio daquela multidão ele gritou: Jesus, filho de Davi. A sua visão espiritual já estava aberta. Agora ele queria recuperar a sua visão física. E ele disse: que eu veja. Jesus disse, olha que bonito: vai, a tua fé te curou. A tua fé te curou. A visão espiritual, ela nos leva a entender que pela fé é que nós vamos conseguir a cura que nós precisamos. O que hoje você quer que Jesus te faça? Tenha fé, tenha paciência, continue rezando, não desista, porque a visão espiritual em relação ao que Deus está realizando em nossa vida é muito importante. Por quê? Senão nós vamos ficar simplesmente com uma visão humana com o que está dando errado. Nós não podemos ficar olhando simplesmente para o que está dando errado na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Se o nosso olhar estiver só naquilo que está dando errado, nós não caminhamos, nós não crescemos espiritualmente. Visão espiritual é nós entendermos que mesmo em meio àquilo que está dando errado, coisas boas estão acontecendo. É verdade ou não é? Sim ou não? Coisas boas estão acontecendo. Visão espiritual é nós acordarmos e louvarmos a Deus por estarmos vendo, por estarmos caminhando, por termos um teto, por termos onde dormir, por termos pessoas ao nosso lado, por termos um emprego. Nós precisamos ter gratidão, precisamos agradecer. Visão espiritual é identificar o que o Senhor está realizando na nossa vida. Existe um caminho, e um caminho espiritual, onde o Senhor ele vai nos curando ao longo desse caminho, e nós não podemos simplesmente ficar sempre olhando aquilo que está dando errado. Mude hoje a forma de olhar a vida. Mude hoje a forma de perceber as coisas. Passe a olhar a partir daquilo que é o positivo, a partir daquilo que Deus tem realizado, a partir daquilo que Deus tem feito. A santificação na sua vida, a santificação na nossa vida, que tem nos tornado pessoas melhores. Jesus disse: tua fé te curou. Nós precisamos ter fé. Peça isso hoje a Jesus: aumente a tua fé.
eu peço, aumente a minha fé. Jesus hoje Ele está nos concedendo esta visão espiritual sobre o que nós estamos vivendo. Mas Ele quer que nós coloquemos um ponto final no pessimismo na nossa vida. Porque o olhar simplesmente humano nos leva para o pessimismo. Nos leva para aquilo que simplesmente não está dando certo. Bartimeu então, cego, à beira do caminho, mendigando. Ao abrir a sua visão espiritual e gritar: Filho de Davi, tende piedade de mim. Ele identificou uma das coisas mais bonitas que eu acho que existe para nós que cremos, para nós que temos fé. Jesus Cristo, o nosso amado, aquele a quem amamos, aquele a quem temos que estar dispostos a dar a vida, Ele não fica indiferente à nossa dor. Jesus Cristo nunca esteve indiferente à sua dor. Nunca olhe para o Senhor e o questione do porquê você está sofrendo. Nunca faça isso, meu irmão e minha irmã. Eu digo questionar no sentido de o colocar contra a parede, o porquê que Ele não faz nada. Nós não estamos aqui agora para entrarmos nos mistérios do sofrimento e do mal que nos aflige, mas nós estamos aqui hoje para abrir a nossa visão espiritual e entender que Jesus, que Deus não é indiferente à nossa dor. Deus, Jesus, não é indiferente aos nossos pedidos. Tudo que nós pedimos, o Senhor está ouvindo, e no momento oportuno, no momento certo, Ele irá realizar. Ele não está indiferente. Nunca pense que Deus está indiferente à sua vida, ao que você está vivendo hoje, ao que você está passando. Não! Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é indiferente aos nossos pedidos. Ele não é indiferente aos nossos gestos de amor a Ele. Ele não é. O Senhor é incapaz de ser indiferente a cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Como Ele amou e ama aquele cego, os seus discípulos e apóstolos, Ele nos ama. E eu finalizo. No mesmo instante, o cego recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Jesus operou uma grande maravilha naquele que abriu a visão espiritual, o cego Bartimeu. Porque Jesus curou ele da cegueira. E Jesus, porque aqui está dizendo, ele recuperou a vista. Recuperou quer dizer que ele havia perdido. Não nasceu cego. Ele recuperou a vista. Então Jesus curou ele. E seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, ele deixou de ser mendigo e começou a seguir Jesus. Aquele que estava à beira do caminho, já não estava mais à beira do caminho e já não estava mais mendigando, porque passou a seguir a Jesus Cristo. Aquele que abre a sua visão espiritual, ele é curado? Sim. É curado fisicamente e espiritualmente? Sim. E porque nós estamos seguindo o Senhor, por onde Jesus vai, nós somos seguidores do Senhor, nós não precisamos ficar mais pedindo esmola no sentido de afetos, de bens materiais, de coisas que são totalmente secundárias, quando a nossa visão espiritual nos mostra a glória de Deus. Aquele que encontra com a glória de Deus, aquele que encontra com aquele que é o Todo-Poderoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra o verdadeiro caminho. Louvado seja Deus, porque nós encontramos aquele que é o caminho, porque Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho que realmente nos leva à verdadeira alegria, à verdadeira felicidade. Que o Senhor nos dê a graça de, como o cego Bartimeu, ter visão espiritual, para que nós possamos seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não somente enxergando
com os olhos físicos, os olhos humanos, mas principalmente com visão espiritual. E um dia nós não precisaremos mais dessa visão espiritual, porque nós estaremos vendo Ele face a face. E aí tudo já estará consumado e não precisaremos nem de visão espiritual, nem de visão humana, porque nós estaremos face a face com o nosso Deus, que é todo poderoso. Fique de pé por um instante. Vamos cantar um trecho de uma música, para que o Senhor possa regar o nosso coração, para que nós possamos hoje abrir a nossa visão espiritual e além do que os olhos humanos são capazes de enxergar, para que a visão espiritual nos ajude a ver a situação real da nossa vida e do que estamos vivendo atualmente, e para que a visão espiritual também sempre nos leve a pedir a pessoa certa, e essa pessoa certa tem um nome, é Jesus Cristo. Peça a Ele, clame a Ele, e também sempre com gratidão no coração entender que o Senhor está realizando na nossa vida, o Senhor realiza na nossa vida. Cantemos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Feche os teus olhos, se abandone nessa música. Os passos que dei sem você, os passos que dei sem você, Se você sabe, canta. me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecha os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, Cante. os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por abrir a nossa visão espiritual. Muito obrigado, Senhor, por entendermos que não basta enxergarmos com a visão física, humana, mas precisamos enxergar com a visão espiritual.